Você ouve agora Na Estrada com Rádio Idefran. No 18º Congresso Estadual de Espiritismo, pergunta: como o Espiritismo pode contribuir com a ecologia? André Trigueiro responde: pode contribuir quando a gente presta atenção no capítulo da Lei de Conservação, das Leis Morais, do Livro dos Espíritos, quando a gente se percebe não como proprietários de alguma coisa, mas como usufrutuários de um planeta que é a nossa morada, é a nossa casa planetária. Nós somos o topo da cadeia evolutiva e o maior predador. Então é curioso que nós, nessa condição, e que teologicamente nos afirmamos como feitos à imagem e semelhança de Deus, tenhamos a displicência e responsabilidade de destruir as condições que permitem a vida em equilíbrio. O Brasil está falhando enquanto país, é um karma coletivo nosso. Em pleno século XXI, adotando um modelo de desenvolvimento de 200 ou 300 anos atrás para aquela região que corresponde à Amazônia Legal, a mais da metade do território brasileiro. O que está acontecendo hoje lá é uma disputa violenta e fratricida por terra, com a complacência do Estado brasileiro, que resulta em muitas mortes. Essas que vêm à tona não expressam, digamos assim, vira notícia, a gente acha, bom, foi o Dom Phillips e o Bruno Pereira. Aí, a partir desse incidente, lembro de 3 anos atrás, de um colaborador da FUNAI que morreu na mesma região, de forma violenta, 3 tiros. A Polícia Federal começou a investigar e não terminou. A FUNAI está aparelhada. Quem está na FUNAI não está lá para proteger direitos indígenas. O Bruno Pereira foi exonerado, em vez de ser promovido depois de destruir dezenas de balsas usadas em garimpo ilegal. E temos uma situação desonrosa no Brasil. Quer dizer, quando a gente fala dos direitos dos povos originais, a gente está falando de um patrimônio que é difícil de estimar. Quem é indigenista, antropólogo ou estudioso da cultura e da história desses povos, até um geneticista, você pega o código genético de um indígena isolado, e aquela região é a que tem a maior quantidade de indígenas isolados no mundo. Isso é de uma riqueza do ponto de vista de estudos da genética, porque é a reprodução fiel dos nossos ancestrais. Isso propicia, digamos, o descortinar de vários horizontes assim de pesquisas que resultam em benefício para a humanidade inteira. Não há ganhadores nessa disputa, porque o desmatamento ilegal, ele replica a pobreza. Se destrói o solo, as águas, a vegetação, a fauna. Quem fica por lá não muda IDH. Tem estudos sobre isso. Índice de desenvolvimento humano nas áreas onde as frentes de desmatamento avançaram, principalmente pela pecuária extensiva, você não muda a realidade das pessoas. É muito duro falar sobre isso em pleno século XXI. Assim, nós somos espíritas e nós temos apreço pela ciência, ou deveríamos ter. Kardec foi membro de algumas sociedades científicas em França. É a ciência que mostra, vou citar aqui um dos muitos trabalhos do Dr. Carlos Nobre, um dos maiores climatologistas do mundo, reconhecido 2 ou 3 meses atrás por uma sociedade científica britânica, como um dos expoentes da ciência mundial, que é um reconhecimento inédito para o Brasil. Ele fez uma pesquisa publicada numa revista especializada, porque os periódicos internacionais, como Science ou Nature, para você publicar um trabalho, ele tem que ser revisto pelos pares, é um sistema peer review. Então não era molezinha. Você concluiu o trabalho, você vai mostrar para os editores vão repassar a metodologia para aferir se ela, ao chegar àquela conclusão, respeitou a boa ciência. Ele publicou na Science com um colega, o
Thomas Lovejoy, se eu não me engano, um trabalho dizendo, se alcançarmos 30% de desmatamento do bioma amazônico, e estamos perto disso, entre 25% e 27%, já virou fumaça, a Amazônia deixará de ser uma floresta tropical úmida, ela perde essa qualidade. É o processo que eles chamam de savanização da Amazônia. O que significa isso? Impacto sobre o clima do mundo e sobre o ciclo da chuva. Por dia, pelo fenômeno da evapotranspiração, que é produzido de vapor d'água a partir das árvores, a quantidade de água equivale ao Rio São Francisco, em vapor, por dia. E isso é transportado pelos ventos alísios para várias partes do continente e se precipita em forma de chuva. Portanto, feitiço se volta contra o feiticeiro, porque parte da destruição, hoje, como disse, é mais pecuária extensiva, mas já foi sojeiro. Sojeiro depende de chuva. As grandes culturas de soja não são irrigadas. Não dá para irrigar. Você depende de chuva. Se o Brasil se torna mais seco, no Jornal Nacional, esse ano eu fiz 2 reportagens usando indicadores do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que monitora há 90 anos barragens. O ONS tinha outro nome. O ONS não existe há 90 anos. Monitoramento de barragens no Brasil. E do CEMADEM, aqui de Cachoeira Paulista, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, criado depois da catástrofe da região serrana do Rio, que entre mortos e desaparecidos resultou em 1.000 pessoas. Os 2 institutos apontaram: o Brasil está secando, o ciclo hidrológico está se modificando. Qual é a causa? Macroclima, aquecimento global, desarticula esse reloginho que era mais previsível, e o microclima. Entra aí o desmatamento. Desculpa a resposta, porque quando você fala do Bruno e do Dom, a gente está falando da ponta do iceberg em relação a uma insanidade cometida pelo nosso país. Então, nós do meio espírita falamos de karma coletivo, falamos de que cada nação tem um perfil, digamos assim, uma capacidade de determinar abalos sísmicos na lei de causa e efeito, certo? O Brasil está assumindo. Num livro controverso, que é o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, aparece lá a Guerra do Paraguai, que seria o nosso karma. Não tenho evidências, não posso afirmar, mas a gente está tendo aí uma segunda guerra contra a lucidez, a razoabilidade e a ética de saber cuidar daquilo que não nos pertence. É legado, mundo de regeneração, com a Amazônia savanizada, por culpa nossa. Desculpa. E quais as consequências disso, André? Desse karma coletivo? Para o Brasil, para os brasileiros? Na hipótese disso, eu não quero parecer, pelo amor de Deus, jornalista. Não sei como é que é, a gente... Opa! É uma suposição. Eu não tenho competência para afirmar isso. Mas a escala de danos sociais, ambientais e econômicos, um patrimônio que não é para ser intocado, não é para não explorar, que é aquilo que na Constituição de 88 se chama zoneamento econômico ecológico. É a razoabilidade, cara. Assim, há lugares que você não vai mexer. Os status de área de proteção ambiental, tem vários. Reserva extrativista, floresta nacional, tem vários status. E gradações de interferência. É isso. Quer dizer, quando você define por lei, isso aqui é uma área de proteção permanente, você está aferindo ali um status de proteção que não é ao arrepio de uma constatação bem fundamentada. Né? Existe área de proteção ambiental que você permite criação de gado, supressão vegetal, você estabelece os limites. Então, as consequências são terríveis, porque é no nosso tempo, cara. Nós aqui somos responsáveis por isso. Não dá para diluir responsabilidade. Elas são distintas, óbvio. Mas eu, quando exerço o meu direito de votar, de consumir, como consumidor,
como cidadão, me posicionando nos debates, eu tenho na escola do meu filho, se tem alguma visita guiada para algum lugar, um professor, o fato que eu vou contar aqui rapidamente aconteceu. A escola da minha filha tinha um negacionista climático. Eu fui na escola, óbvio. Professor, eu estou ensinando o que para minha filha? O que direito vocês estão replicando uma informação dessa natureza? Em qual fonte? Você pode até abrir espaço, acho. Não há um consenso. A ciência não é consensual, nunca foi. Mas quando você vai se deparar com as proporções de lado a lado, você não tem o direito de ter um professor de geografia que diga que a minha filha está dizendo o que ele dizia. Então a gente tem responsabilidade. E não é pequena. Responderemos por isso. Esse foi Na Estrada com Rádio Idefran, no 18º Congresso Estadual de Espiritismo.